Olá, hoje iremos resolver o seguinte exercício de derivadas. 1. Obtenha o que se pede. Então, no item A nós temos aqui, ó, d sobre dx, colchetes 10. Então, o que é isso? Ó? Esse d aqui ele significa a derivada. Dx quer dizer que é a derivada em relação a x da função que está dentro do colchetes. Então, essa aqui é a função. Mas uma função representada apenas por um número? Pode ser, né? Uma função, no caso, que é constante aí. Então, primeiro eu vou mostrar como que você obtém o valor da derivada utilizando a tabela, né, que tem os atalhos das derivadas. E depois, em outro exercício, eu vou mostrar o que significa, né? Que a derivada é a inclinação. Então, você tem uma função e geralmente você quer achar outra função que diz respeito à inclinação da primeira função. A inclinação em todos os pontos. Vamos resolver esse aqui. Ó. Então, ele diz assim, ó, derivada de 10 em relação a x. Essa é a nossa tabelinha com os atalhos, né? Então, c e α são constantes. Então, eu tenho aqui, ó, a derivada de uma constante qualquer, 2, 5, 1000, qualquer número, né, em relação a x, vai ser sempre zero. Então, a resposta da minha derivada aqui é zero. A próxima. Derivada de x em relação a x. Então, aqui, ó, outro é uma regrinha, né? Derivada de x em relação a x vai ser sempre 1. Então, aqui você só precisa colocar o 1. Né? Se a função é só x, a primeira derivada da função vai ser o número 1. Item C. Então, eu tenho aqui 2x? Não, né? Ó, eu tenho derivada de 2x em relação a x. O 2 aqui é uma constante. Então, entre as propriedades da derivada, uma delas é assim. Ó, se eu tenho uma derivada de uma função de x, que é o meu x aqui, ó, e eu tenho uma constante multiplicando essa função de x, eu posso colocar a constante para fora e derivar só o x. Então, como que ficaria aqui? Ó? Ficaria o 2, que é a constante, vai para fora, multiplica a derivada apenas do x. Então, a derivada do x lá eu já sabia que era 1, né? Então, fica 2 vezes 1 e é 2. Essa aí é a resposta, né? A derivada de 2x em relação a x. Próxima. Agora eu tenho aqui, ó, derivada de x em relação a y. X varia em função de y? X é função de y? Não, para as duas perguntas que eu fiz. Não varia em relação a y e não é função de y. Se não é função de y, o x aqui é uma constante. Tá? Para y, ele é uma constante. Ele não vou variar o y e vai variar o x. O x não depende de y. Então, cai na regrinha da constante. Né? Aqui, ó, c é constante em relação a x, só que aqui x é constante em relação a y. Então, a derivada de x em relação a y é zero. Continuando o nosso exercício aqui, então, agora nós temos a derivada de x elevado ao quadrado em relação a x. Então, mais uma vez, nós vamos para a nossa lista aqui de atalhos. Ó, eu tenho aqui, ó, a derivada de x elevado na alfa, e a alfa é uma constante. Alfa é uma letra grega que vai representar um número qualquer. X elevado no número qualquer, né, a derivada dessa função, então vai ser o alfa vezes o x elevado na alfa menos 1. Então, x na alfa, nosso alfa é 2. Então, ó, 2 vem aqui na frente.
vezes o x, repete o x, repete o 2 lá, o alfa, e menos 1. Então, x na 2 menos 1 é x na 1. Não preciso colocar o 1 lá em cima. Então, fica 2x. Essa aí é a derivada dessa função aqui, a primeira derivada. E agora, eu tenho a derivada de 3x elevado à quarta potência em relação a x. Então, lembra, né, que eu tinha aqui, ó, quando eu tenho uma derivada de uma constante vezes uma função, eu posso jogar a constante para fora. Então, eu vou fazer isso. Eu vou colocar o 3 derivada de x na quarta em relação a x. E agora eu uso a regra aqui da potência. Então, x na quarta, eu vou reescrever aqui, é o 3, que estava na frente, vezes o 4, que eu escrevo na frente, coloco o x na 4 menos 1. Aqui é 4 menos 1. 4 menos 1 lá em cima vai ficar 3. E aqui é 3 vezes 4 é 12x ao cubo. Ou 12x elevado à terceira potência. Então essa aí é a solução, né? A primeira derivada dessa função aqui. Beleza? Se gostou, deixa um like, se inscreve aí no canal para poder ter mais vídeos e nos vemos na próxima. Até!